Olá, pessoal. Estamos começando hoje mais um Papo de Infra, o podcast do Move Infra. E hoje é uma edição muito especial, porque nós vamos conversar com o novo CEO do Move Infra, Rony Glanzman, que está assumindo agora em janeiro a posição que antes era ocupada pela Natália Marcassa, que ficou desde a fundação do Move Infra até agora em janeiro de 2025. O Rony é conhecido do setor de infraestrutura, muito conhecido no setor de aviação civil, e vem agora para somar no movimento, que é um movimento que atua para atrair e melhorar os investimentos de infraestrutura no Brasil, garantir a segurança jurídica nos investimentos de infraestrutura e também garantir o compromisso socioambiental desses investimentos de infraestrutura. Rony, bem-vindo ao Move. Obrigado, Fernando. É um prazer trabalhar contigo a partir de agora de janeiro. Poxa, uma honra para mim. E gostaríamos que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória até aqui. Legal. Como é que foi essa experiência no setor aéreo e como você começou no setor de infraestrutura. Poxa, obrigado, Fernando. Uma honra estar aqui, um desafio super grande aí, né? A gente já começando com grandes desafios. E primeiro agradecer todo o time do Move, né? Um time de craques, assim, realmente. Natália deixou um legado super bacana, super especial. A equipe toda, né? O time de vocês me recebeu super bem, vocês são super competentes e têm feito um trabalho importante para o Brasil. Eu chego, assim, com muita humildade, com muita responsabilidade, ciente aí dos desafios que a gente tem pela frente. E eu acho que tem muito assunto bacana para a gente poder tratar, né? Infraestrutura é a cara do Brasil, o Brasil é um país continental. Aqui a gente tem um PIB grande, uma população grande, né, dimensões continentais realmente, tem mineração, tem indústria, tem agronegócio, então tudo isso precisa se movimentar, tudo isso precisa se mexer, né, seja para cima, para baixo, para o lado, em direção aos portos, em direção ao interior, passageiro que vai, carga que vem, então acho que tem uma dinâmica bacana de trabalho. E eu espero poder contribuir aí com essas discussões, contribuir com o setor, contribuir com o governo, enfim, contribuir com o país, que eu acho que isso é o que importa, né? No final do dia, nós estamos trabalhando para desenvolver o nosso país e colocar o nosso país aí num contexto maior, num cenário global, saber se posicionar nesse cenário. Mas conta pra gente um pouquinho da sua carreira. Você começou no Banco Central, depois foi para a ANAC, foi da Secretaria de Aviação Civil. Como é que é essa carreira aqui em Brasília? Pois é, rapaz, essa carreira acaba desvendando a minha idade aí, né? Você começa a falar que já é antigo no setor, já começa a parecer que a idade tá chegando. Mas, enfim, eu já tenho bastante tempo no setor, eu sou, de fato, sou economista do Banco Central do Brasil, né? Com muito orgulho, com muita honra. Mas eu fiquei no banco um pouco tempo, porque logo que eu estava no banco, eu já fui convidado para formar o que era o primeiro embrião de regulação econômica da ANAC, né? O setor de aviação, ele era um setor militar até então, era o antigo departamento de aviação civil, e aí naquele momento precisava de gente, de economistas do governo, para formar uma equipe de regulação econômica, e aí foi aí que eu fiz essa mudança, né? Sair do mercado financeiro, do setor bancário, do setor econômico propriamente dito, e fui para a regulação, especialmente regulação econômica, e aí começou uma longa trajetória entre ANAC, Secretaria de Aviação Civil, Programa de Concessões de Aeroportos do Brasil. Então, a gente acabou trabalhando, né, dos 59 ativos concedidos de aeroportos, e eu participei de todos eles, de todas as concessões, notadamente das últimas 49, aí já como secretário nacional de Aviação Civil, né, fazendo esses leilões da 5ª, 6ª e 7ª rodada. Então, tem uma história aí. Agora, tem muito que aprender também, né? Sim. Porque a aviação civil é um pedaço dessa infraestrutura, importante, claro, né? Esse pedaço, mas eu acho que tem muito que aprender aí pela frente, e afinal de contas, o Move é muito maior do que a aviação, é também aviação, mas é muito maior do que só a aviação. Mas tendo participado de todas essas etapas de concessão de aviação civil, você deve ter visto o que avançou nesses 30 anos da lei de concessões, o que ainda precisa melhorar. Quais foram as lições que trouxeram desde as primeiras concessões aeroportuárias e das últimas? Eu acho que isso fica muito claro na minha trajetória, né? Essa última década aí foi uma década que o Brasil evoluiu muito no ramo das concessões. A gente conseguiu destravar muita coisa. Quando eu entrei no ramo de concessões, a gente notava claramente um problema muito grande para a contratação de projetos e execução de projetos. Uhum. Era muito difícil no Brasil, a gente não tinha modelagem, a gente discutia muito, por exemplo, as PMIs, né? Uhum. Por exemplo. Pode fazer PMI? Não pode? Será que a gente tem que licitar a consultoria? Porque como é que eu licito uma coisa que é basicamente capital intelectual, né? Porque, sim, assim, não é uma compra que eu faço, eu estou comprando
a cabeça de pessoas inteligentes que precisam fazer modelagens inteligentes, né, e ajudar o governo nesse processo. Então, a gente perdia muito tempo com a contratação de estudos que muitas vezes frustravam, os resultados não eram bons. E hoje a gente superou realmente isso. Hoje a gente tem no Brasil uma produção de projetos, uma produção de estudos, e aí inclui expertise de engenharia, expertise da área jurídica, expertise da área econômica e também da área política, por que não dizer? Então acaba que tem todo um contexto que eu acho que a gente conseguiu superar. Nós viramos essa página. E aí quando se vira essa página, a coisa começa a ganhar escala, né? Quer dizer, depois que você aprende a fazer um projeto, o primeiro projeto é sofrido. O segundo projeto já começa a ficar um pouco mais fácil. O 20º projeto já virou uma linha de produção. E aí a gente começa a ter bons projetos e começa a calibrar os detalhes, né? Projetos são alguns projetos são mais óbvios, outros não tão óbvios assim, outros precisam de soluções diferentes. E aí a gente começou. Então, eu acho que essa fase de estruturação de projeto, ela está superada no Brasil, ainda bem que ela está superada, e agora a gente entra numa fase mesmo de linha de produção, e é por isso que a gente tem um pipeline que nós temos hoje. O governo está colocando aí na rua esse ano, só de rodovia, são 15 projetos que o governo anuncia para leilão esse ano. Olha que número bacana, olha a que ponto a gente está chegando. Isso ganhou, eu falo que é um transatlântico, né? Ele demora a ganhar velocidade, ele demora a ganhar tração, mas agora o transatlântico está navegando, né? Agora a coisa está caminhando e aí a gente vai ali direcionando, a gente vai orientando, mas estamos no bom caminho. O país está realmente no bom caminho. Então o Brasil superou a fase do gargalo dos projetos, né? Agora tem bons projetos, mas o que a gente ainda precisa avançar pela frente? Nesses últimos 2 anos da atuação do Movinfra, o Movinfra veio para isso, né? Veio melhorar ali o ambiente de negócios, para melhorar a atratividade de investimentos. Então, nós ali ajudamos na construção das debêntures de infraestrutura, que virou lei, a letra de crédito de desenvolvimento virou lei, o EcoInvest, o programa EcoInvest, para atrair investimentos sustentáveis. Veio a aprovação do mercado de carbono também para garantir a descarbonização do setor. O que você espera agora para o próximo ano, para os próximos 2 anos? O que a gente ainda precisa avançar? Eu acho que você botou um ponto super importante aí, Fernando. Eu acho que a gente tem esse processo de amadurecimento, né? Ele vai avançando. E quanto mais a gente avança, a gente vai mergulhando com profundidade, a gente descobre que os assuntos são mais complexos, né? Você falou uns temas aí super relevantes. Debêntures, por exemplo, LCD, debêntures de infraestrutura agora, as LCDs, né, as letras de crédito de desenvolvimento, tudo isso é um avanço muito grande. E isso faz parte de um processo que a gente vai, aos poucos, ficando cada vez menos dependente, ainda que importante, mas do BNDES. O BNDES continua protagonista, mas ele já começa a compartilhar com o mercado bancário privado, o mercado bancário mesmo, de mercado propriamente dito, começam a aparecer outras fontes de financiamento. O que é isso? Isso é maturidade do país, maturidade dos processos, das modelagens e etc. Tem muita coisa pela frente. No ramo de debêntures, por exemplo, a gente ainda não rodou as emissões propriamente dito, né? As portarias saíram recentemente, da portaria do Ministério dos Transportes e de Portos e Aeroportos. Então, agora a gente vai ver como é que isso vai funcionar efetivamente na prática, para poder ver se é necessário algum ajuste ou não. LCDs também, né? A gente já vê algumas emissões aí, mas temos que acompanhar como é que esse mercado vai se comportar. Tem EcoInvest, como você bem colocou, né? Uma linha de crédito aí que pode ajudar muito, especialmente em períodos de alta de taxa de juros, por exemplo. A gente tem uma agenda ambiental. O Brasil é uma potência em termos de sustentabilidade. A gente tem uma matriz já que há muitos anos já trabalha com energias limpas. A gente tem o etanol consagrado aqui no Brasil, seja ele de cana, seja ele de milho. Então, quer dizer, tudo isso ajuda muito, como o Brasil já tem esse DNA da economia verde, né? O EcoInvest ajuda muito, o Fundo Clima também ajuda muito. Então, essas pautas estão, né, na pauta do Movinfra no que diz respeito a funding. E tem coisas novas vindo pela frente. A gente tem uma discussão acontecendo agora, quente, agora no início desse ano, da nova lei de concessões, nova lei de PPPs.
né? São as nossas leis que a gente trabalha com ela desde muito tempo, mas a gente tem que pensar, lei de concessão ela é de 1995, a 8987. Então, assim, quanta coisa já aconteceu. Imagina, em 1995, de lá para cá, quantas novidades nós já tivemos, quantos contratos exitosos e frustrados que já tivemos, quantos leilões tivemos. Então, tudo isso precisa agora, a gente precisa atualizar essa lei. Ela não é uma lei ruim, é uma lei que funciona. Tanto funciona que está dando respaldo para tudo que está acontecendo hoje, para todos esses leilões que aconteceram na última década, foram baseados nas leis de concessão e leis de PPP. Agora, precisa de uma reforma, um ajuste, uma atualizada nessa lei? Claro que precisa, e eu acho que aí tem um trabalho grande. O deputado Arnaldo está cuidando disso com bastante carinho, bastante zelo lá no Congresso Nacional, e a gente está aqui para apoiar toda essa discussão e contribuir aí nesse processo para que a gente tenha uma lei moderna, uma lei que olhe para o futuro, uma lei que já preveja aí que o mundo é dinâmico, né? As tecnologias cada vez mais intensas. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Não é pensar a lei com a cabeça de 2025, mas é pensar a lei com a cabeça de 2035, 2045, né? E por aí vai. Até queria explorar um pouco isso. Assim, em 95, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje e também o clima era outro, né? Nós estamos vendo aí as mudanças climáticas, a infraestrutura tendo que resistir a essas mudanças climáticas, né? Sendo aí destruído parte da infraestrutura por causa de grandes enxurradas. Isso a gente viu ano passado no Rio Grande do Sul, e também várias novas tecnologias que não existiam ali em 95, né? Que você explorasse um pouco isso, como é que a nova legislação ela pode ajudar nesse sentido. Esse é um ponto central, né? A gente vive num mundo em que a tecnologia ela traz inovações realmente, coisas que eram impensadas há 2, 3 anos atrás, que dirá 30 anos atrás. Então, o desafio de uma nova lei é exatamente capturar isso, capturar a atualidade, mas olhar para o futuro. Você vê, a Europa, a gente vê a Europa, mercados como os Estados Unidos, tem tecnologias. No setor rodoviário, por exemplo, para sair um pouco do aeroportuário, que é de onde eu venho, mas no setor rodoviário, por exemplo, já se fala em países mais desenvolvidos, por exemplo, das chamadas linhas expressas, as express lanes, né? Você tem ali corredores que o veículo pode passar diretamente, paga-se um pouco a mais por isso, né? Mas se o seu tempo é precioso, você está disposto a pagar, você tem uma linha dedicada, uma linha expressa que pode ser utilizado, né? Como é que isso casa com os contratos de concessão? Isso pode ser um upside do contrato, isso pode ser, de repente, um negócio dentro do negócio maior que é a concessão, um subnegócio, né? Falando um pouco mais aqui de economês, isso pode ser um fluxo de caixa marginal, dá para fazer um fluxo de caixa marginal nisso? Enfim, mas existem coisas dessa natureza. Outra coisa que a gente está vendo aí surgir mundo afora, veículos sendo carregados pela própria rodovia, por indução, e aí o pessoal pode falar, poxa, como assim? Quer dizer que eu vou andar com o meu carro numa rodovia e esse carro pode estar sendo recarregado, elétrico, né? Por que não? Assim, poxa, Rony, você está ficando louco? Que papo é esse e tal? Não. Essas tecnologias, elas já existem como tecnologia. Agora, a gente tem que saber se isso vai conseguir virar um negócio, se isso vai conseguir virar um business para se incluir dentro dos contratos de concessão. E aí, eu dei 2 exemplos aqui, mas aí pode surgir uma série de inovações tecnológicas, discussões com Big Data, com a comunicação com o usuário por meio de telefonia celular, o 5G, a internet das coisas, né? As coisas, a gente vai começar a falar com as coisas, interagir com as coisas, que é a chamada IoT. Então, tem um mundo, na verdade, em transformação, que a gente vai... As concessões, obviamente, elas vão utilizar dessas ferramentas. Porque isso pode virar negócio, isso vira business. 2, isso melhora a qualidade para o usuário, melhora a percepção de serviço, qualidade de serviço para o usuário. E a maioria dessas tecnologias, elas conversam muito com o meio ambiente, né? Elas ajudam a economizar energia, a economizar tempo, né, a fazer aquela mesma coisa de uma maneira mais eficiente. Então, tecnologia é uma agenda que veio para ficar no mundo inteiro, né? E aí a gente precisa trazer isso passo a passo, né, para cada um dos setores, o setor de hidrovias, o setor de ferrovias, o setor de portos, de aeroportos, de rodovias. Então, tudo isso tem ali o seu devido lugar e vai protagonizar cada dia mais no cenário da infraestrutura logística do país, com toda certeza.
Voltando um pouco para a carteira de investimentos desse ano, o governo falou em 15 leilões ali de rodovias e a gente está num cenário de juro elevado, né? O Copom vem sinalizando ainda que pode ter outras elevações de juros e também dólar alto. E qual é o desafio para o setor de infraestrutura em 2025 para esse ano está animado, né? Esse ano está animado. A gente, de fato, né, a gente tem falado com o governo e acompanhado. Tem muita coisa vindo pela frente esse ano. E que bom, né, que tem muita coisa vindo pela frente. Parece que o governo fala em 15 leilões de rodovias esse ano, né? Ainda fala de leilões de aeroportos regionais. Esse país é um país gigante, né? A gente tem mais de 5 mil municípios nesse país e precisamos dos aeroportos regionais, então é uma agenda muito bacana, muito promissora, desafiadora também. Tem leilão, tem concessão prevista dos canais dos portos, né? A parte portuária, fazendo aquela modelagem dos canais portuários. Então, tem muita coisa vindo pela frente. Isso é uma agenda muito positiva. Agora, por outro lado, é o que você comentou, tem desafios, né? A gente está vivendo um momento de juros altos, a gente sabe disso. Enfim, estamos trabalhando para poder saber como que a gente sobrevive nesse cenário de juros altos, porque é realmente desafiador. O dólar alto também é desafiador, porque a gente tem muitos insumos do setor de transporte que são atrelados a dólar, notadamente combustível, né? Combustível é um que carrega bastante de dólar. Então, de fato, a gente tem, seja no o que a gente chama de CAPEX, né? Que é o investimento propriamente dito, seja no OPEX, que é a operação propriamente dita, a gente tem grandes desafios pela frente. Mas eu acho que tem algumas vacinas, tem alguns remédios, tem algumas políticas que a gente consegue trabalhar num ambiente assim. Não é o fim do mundo, longe disso, eu acho que a gente consegue trabalhar. Talvez uma das coisas mais importantes que o setor fica um pouco preocupado é o descasamento do momento que o setor vai para o leilão, né? Porque ele faz todo um estudo, ele faz toda uma previsão, considerando um cenário de juros, um cenário de dólar. Só que o investimento, quando acontece, a própria operação, quando acontece, ela acontece às vezes 1 ano, 2 anos depois. E aí é isso que mais preocupa, né? Eu planejei de um jeito e a coisa, na hora de performar, eu planejei com juros, sei lá, a 10 e os juros vai estar a 13. Então, enfim, alguma coisa que a gente não... É essa diferença que a gente tem que pensar em mecanismos de como redear isso, como tentar diminuir essas assimetrias, né? Ora, se eu conseguir planejar em um determinado momento, tentar levar isso de alguma forma um pouco mais para frente para que a captação aconteça num cenário próximo daquele. Talvez não exatamente aquele, mas alguma coisa próxima daquilo ali, para que os projetos possam continuar sendo vantajosos. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o cenário ele é muito positivo. A gente tem muitos projetos bons ainda pela frente. Eu acho que o setor privado eu acho que vem forte. Agora, é claro que o investidor privado ele passa a ser mais seletivo, né? Quando você tem, por exemplo, 15 rodovias na mesa para serem discutidas esse ano, cada um vai no seu nicho de mercado ali, cada um vai tentar encontrar o seu melhor projeto. Mas eu acho que o Brasil é um país tão pujante, tão rico, tão necessário, carente de infraestrutura, que eu acho que tem projetos para todo mundo. Acho que tem projeto para todos os bolsos, para vários tipos de investidor. E a gente está aqui para fazer isso, para viabilizar exatamente isso, né? Que venham aí os projetos e a gente vai administrando isso aqui no setor privado, encaixando, e quem ganha no final dessa história toda é de fato o país, que vai ter uma infraestrutura que merece, né? Compatível com a sua pujança econômica que o Brasil tem. O Brasil é uma potência realmente aqui no hemisfério sul do mundo, na América Latina, e a gente fica muito orgulhoso de fazer parte de todo esse projeto. Legal. E outro assunto importantíssimo para 2025 é a COP30, né? Em Belém. Exatamente. O Movinfra fez um estudo apresentou um estudo ano passado, em 2024, sobre descarbonização da infraestrutura logística. E eu queria te perguntar qual a tua opinião, como que o setor de infraestrutura logística pode cooperar para o país reduzir suas emissões? Qual vai ser o papel desse setor na COP30 em Belém? Esse é um ponto super importante, né, Fernando? A gente tem COP30 no Brasil, um evento global, né? O mundo inteiro olhando para o Brasil. O Brasil já tem essa responsabilidade com o mundo, né? O Brasil tem essa bandeira da sustentabilidade na veia, né? A gente tem aqui há muitos anos que o Brasil já se coloca mundialmente nesse contexto e tem muita coisa que precisa ser discutida. Eu acho que o mundo já percebeu que
é a infraestrutura. A gente precisa de resiliência climática, realmente, né? Estão acontecendo coisas no mundo, como foi o caso, por exemplo, ano passado de Porto Alegre, né? Quer dizer, ninguém imaginava aquilo. Imagina o aeroporto de Porto Alegre, eu acompanhei esse processo desde os primórdios, trabalhei na modelagem, ninguém imaginava o aeroporto ficar submerso ali tantos dias, várias semanas, e ninguém imaginava, por exemplo, como é que reconstrói, como é que volta a operar uma pista de aeroporto que ficou, sei lá, 60 dias debaixo d'água, literalmente mergulhada. Então, tudo isso eram coisas impensáveis, né? Então, tem um desafio muito grande, eu acho que com resiliência. A gente vai precisar realmente começar a casar as coisas, né? E pensar nessas coisas. Como é que fica a drenagem? Como é que fica a macrodrenagem das cidades? Como é que a infraestrutura consegue ficar mais resiliente a ponto de começar a tolerar intempéries maiores e tal? Então, toda essa discussão é grande. O mundo já percebeu que sustentabilidade trabalha junto com economia, né? Não tem mais projeto que pare em pé, não tem mais projeto que funcione se ele não olhar para o lado da sustentabilidade. E aí não é só o lado ambiental, nós estamos falando de ambiental, de social, de governança, ou seja, é uma nova ordem que se impõe, a sociedade cresceu, a sociedade amadureceu, e o negócio agora é o seguinte: quer dizer que vocês vão deixar de ganhar dinheiro para poder fazer social? Não. A regra agora é: vamos continuar ganhando dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro, vamos trabalhar para poder fazer a coisa viável economicamente, mas com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, sustentabilidade. Essa é a arte da coisa, né? Ninguém vai perder dinheiro com isso. A gente vai continuar trabalhando para ganhar dinheiro. Agora, com a responsabilidade, com uma infraestrutura mais resiliente, né? Preparando aí para essa nova realidade, que é o que a gente vê hoje em dia. Chuvas, extremidades, né? Chuvas muito fortes, seca muito forte. Então, tudo isso a gente precisa estar preparado. Tem uma agenda grande aí. É muito bom que a COP venha para o Brasil. Acho que o local de discutir certas coisas é aqui mesmo, é aqui no Brasil. E a gente vai dar todo o apoio aí. A gente quer participar forte da COP esse ano para poder trazer essas agendas tão relevantes aí para o nosso país. Bom, para encerrar, Rony, gostaria que você desse uma mensagem para os nossos seguidores nas redes sociais sobre 2025, quais vão ser as perspectivas. O espaço está aberto aí para você. É isso aí. Bom, pessoal, primeiro, eu acho que quem acompanha Move Infra, assim como eu, nós somos apaixonados pela infraestrutura do nosso país, né? Apaixonado pela infraestrutura e apaixonado pelo país, né? A gente tem, de fato, o Brasil um país gigante, né? A gente olha o agronegócio do Brasil, toda a parte mineral do Brasil, as indústrias do Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que produzem avião de grande porte. A gente tem uma Embraer aqui dentro. Pouquíssimos países do mundo estão no topo da pirâmide da industrialização, como o Brasil, o Brasil está. Então, é um orgulho muito grande fazer parte da infraestrutura desse país. É claro, temos desafios? Claro que temos desafios. Falamos aqui alguns rapidamente nesse podcast. Agora, o mais importante é que aqui no Brasil as coisas estão acontecendo. Quando a gente olha para trás, né, os últimos 15, 10, 5 anos, as coisas estão acontecendo, as coisas estão evoluindo no Brasil. A gente vê projetos impensáveis estão acontecendo. Assim. Quando a gente fala de uma BR-381, é um desafio muito grande fazer rodovia em Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais e posso atestar. O famoso mar de morros, né? O mar de montanhas, é difícil operar naquela região, mas a gente consegue fazer contratos. Então, o Brasil tem uma expertise, a gente é capaz de exportar essa expertise. Então, é muito importante que quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, saiba que o Brasil, hoje em dia, é top de linha em termos de infraestrutura. A gente tem bons contratos, a gente tem boas infraestruturas, a gente tem bons projetos, a gente tem condições de financiabilidade, de bancabilidade. Então, a gente acaba reunindo todos os ingredientes necessários para uma infraestrutura de qualidade. E a infraestrutura está melhorando. A gente está vendo já o resultado desse trabalho, um trabalho de Estado, um trabalho que vem há vários anos acontecendo, vem perpassando governos e a gente continua fazendo um trabalho, de fato, para a sociedade brasileira. Então, eu fico muito feliz quando eu ando, por exemplo, numa rodovia
concedida e eu vejo o nível daquele pavimento, o nível daquela assistência 24 horas que a rodovia dá, né? E os aeroportos também, a mesma coisa. Quando eu embarco no aeroporto brasileiro, eu falo, não, o Brasil tem aeroportos hoje compatíveis com sua pujança, a gente não fica devendo nada para países do hemisfério norte, do hemisfério sul, de qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que é isso. Continuem acompanhando a infraestrutura, porque o Brasil vive realmente um momento muito bacana, talvez um momento aí único, né? Um ciclo de investimentos em infraestrutura que, de fato, vai afetar gerações, assim, né? Eu falo para os meus filhos, que eles falam, papai, você trabalha com o quê? Eu falo, filho, eu trabalho com o seu futuro, assim, porque quando você estiver na idade do papai, precisar pegar um avião, precisar andar numa rodovia, e você vai fazer muito isso ao longo da sua vida, teve o dedo do papai ali que ajudou a fazer aquilo com qualidade, com eficiência, para que você não deixe nada a dever, o Brasil não deixe nada a dever para qualquer país do mundo. Bom, Rony, mais uma vez bem-vindo ao Move Infra, sucesso nesse ano, nessa jornada. E para todos que estão nos assistindo, sigam o Move Infra nas redes sociais para mais conteúdos como esse.